Olá, amigo! Aqui quem fala é Jefferson Faria, o seu facilitador Fly. Grande prazer estar com você. Vamos conversar sobre o conteúdo dos conteúdos, direito constitucional. Pense o seguinte: sem dominar essa parte, você não entra. E você vai entrar. Quero que você entenda que os concursos vão cobrar de você o melhor. E você fará o melhor, basta me acompanhar. Nesta aula, você terá as principais informações sobre o controle das omissões inconstitucionais. Tema essencial para concurseiros como você. Então vai logo se identificando com esse assunto. Concurseiro que não sabe do controle das omissões inconstitucionais não é concurseiro que passa. Então vem comigo, sob o comando do nosso mestre. Meu caro, foco em cada palavra que eu disser. Combinado? Tema 1. Controle das omissões inconstitucionais. Considerações gerais. Na lição de Ana Cândida da Cunha Ferraz, a omissão ou inércia dos poderes constituídos contraria a Constituição, tanto como contraria atos praticados afrontando seus preceitos e normas. Para Ana Cândida, a Constituição nasce para ser aplicada e cumprida, de modo que toda ação ou omissão que dificulte a aplicação da norma constitucional seja incompatível com ela. Nesse sentido, o princípio da constitucionalização não se refere apenas às ações contrárias, mas também às omissões dos poderes constituídos. Já deu para perceber a importância do tema, não é? Então segue firme. No Brasil, a doutrina, de modo geral, conceitua a omissão inconstitucional a partir da classificação da eficácia das normas constitucionais por José Afonso da Silva, limitando o objeto às normas constitucionais de eficácia limitada. Vamos entender o assunto pela ótica do professor Dirley Cunha Júnior. Para Dirley Cunha Júnior, somente há omissão no domínio das chamadas normas constitucionais de eficácia limitada, pois seriam as únicas que dependem de providências normativas do Poder Legislativo ou de prestações positivas do Poder Executivo. Essa conceituação parte de uma corrente obrigacionista bem difundida no Brasil, cujos pressupostos da omissão inconstitucional seriam, atenção a estes tópicos, a violação da Constituição decorrente do não cumprimento de certa e determinada norma constitucional, a norma constitucional não exequível por si mesma, as normas constitucionais de eficácia limitada, a falta de medidas necessárias para tornar exequível a norma constitucional, na circunstância concreta da prática legislativa. No entanto, para grande parte da doutrina, principalmente de direito comparado, esses pressupostos carregam uma deficiência conceitual, pois não são suficientes para englobar todos os tipos de omissão, a exemplo da omissão relativa. Nesse sentido, salienta o mestre português Carlos Blanco que o ativismo judicial incidente sobre as omissões inconstitucionais se desenvolveu justamente no controle difuso de constitucionalidade, bem como no julgamento das ações de mandado de injunção. E complementa que os pressupostos obrigacionistas acima mencionados pela doutrina brasileira não se aplicam à omissão inconstitucional relativa, que sequer exige norma que complemente a Constituição. Por isso, a omissão inconstitucional deve ser encarada como uma realidade mais complexa, ou seja, como uma realidade bifronte. Agora, atente-se a esta linha de pensamento. Muita visão na omissão inconstitucional. Nessa linha, Fernandes Segado, constitucionalista espanhol, nos ensina que a omissão inconstitucional possui uma realidade bifronte, composta por dois elementos. Um elemento obrigacionista, que é o descumprimento de uma obrigação constitucional do legislador, tese obrigacionista. Um elemento normativista, que é o resultado objetivamente produzido no ordenamento jurídico por esse mesmo descumprimento, tese normativista. Agora, meu caro, olha só, quer passar? Fique atento ao que vem adiante. Na lição de Segado, 3 são os pressupostos para configurar a omissão inconstitucional.
Primeiro, descumprimento de um dever constitucional de legislar. Não basta um simples não fazer e também não se confunde com mera inércia genérica do órgão legislativo. É preciso que a passividade do legislador envolva a inobservância de um dever constitucional de legislar. Em relação a esse dever, J.J. Gomes Canotilho aponta que o conceito da omissão inconstitucional não é naturalístico, ou seja, reconduzível a um simples não fazer, a um simples conceito de negação. Segundo o mestre português, omissão representa não fazer aquilo que se estava constitucionalmente obrigado. Assim, deve-se fazer uma conexão entre a exigência constitucional de ação com o dever geral de legislar, para se ter uma omissão inconstitucional. Segundo, transcurso de um período de tempo razoável. A inconstitucionalidade por omissão se traduz em um julgamento sobre o momento em que a norma deve ser elaborada. Isso se deve ao fato de que nenhuma omissão pode ser descrita em abstrato, mas apenas em concreto, determinada por fatos e circunstâncias. Assim, a ausência ou insuficiência da norma legal não está desalinhada de certo tempo histórico, assinalado pela necessidade de produção legislativa e cuja duração, maior ou menor, será prefixada, muito raramente, pela própria Constituição ou dependerá da natureza das coisas. Terceiro, efeito objetivo decorrente da violação da Constituição. Omissão legislativa que, embora constitua comportamento passivo, está longe de ser neutra em suas consequências, propiciando efeitos contrários em violação objetiva da norma suprema. Nessa linha de pensamento, o pressuposto nuclear da omissão inconstitucional é a lesão objetiva às previsões constitucionais. Não é o silêncio do legislador por si só que viola a Constituição, mas a interação entre a omissão de um dever constitucional de legislar que se prolonga no tempo, para além de um prazo razoável, com sua consequência objetivamente transgressora da norma suprema. Agora, para finalizarmos, foco nessa divisão. Ela é essencial. Por fim, Canotilho divide as omissões inconstitucionais. Essas são importantíssimas. Omissões inconstitucionais em sentido estrito, normas concretamente impositivas, são as omissões legislativas inconstitucionais que derivam do não cumprimento de imposições legiferantes em sentido estrito, ou seja, do não cumprimento de normas que de forma permanente e concreta vinculam o legislador à adoção de medidas legislativas concretizadoras da Constituição. Portanto, são resultantes da violação de preceitos constitucionais concretamente impositivos, omissões inconstitucionais em sentido amplo, normas abstratamente impositivas. Essas decorrem do não cumprimento da Constituição, derivado da não atuação de normas-fim ou normas-tarefa, abstratamente impositivas. Em caso de omissão inconstitucional em sentido amplo, o descumprimento de fins e objetivos da Constituição é também inconstitucional, porém, a sua concretização depende essencialmente da luta política e dos instrumentos democráticos. Para Canotilho, somente as omissões legislativas em sentido estrito podem originar uma ação de inconstitucionalidade por omissão. Além disso, para o professor de Coimbra, há omissão legislativa quando a Constituição consagra normas sem suficiente densidade para se tornarem normas exequíveis por si mesmas, reenviando implicitamente ao legislador a tarefa de lhe dar exequibilidade prática. Canotilho ainda aponta sobre a possibilidade de haver omissão inconstitucional pelo descumprimento do legislador em melhorar ou corrigir as normas de prognose, que é prognóstico, previsão, incorretas ou defasadas perante circunstâncias supervenientes. Trata-se da omissão por falta de atualização ou aperfeiçoamento das normas, e esse aperfeiçoamento não se limita ao poder legislativo em si. Muitas vezes, a falta de aperfeiçoamento está ligada ao não exercício da iniciativa privativa de lei.
Bom, uma vez finalizada essa etapa, vamos para a próxima. Não se esqueça de que o seu sucesso é o seu mérito. Faça você merecê-lo. Quer resultado? Tem que ter dedicação e visão de quem foca em concurso de carreira jurídica. Estamos certos de que, com toda essa dedicação, você vai fazer a prova com muita segurança. Um abraço e bons estudos. Até mais!